Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e também compartilhe com todos os seus amigos para ajudar o nosso canal nesse crescimento. Eu agradeço bastante o seu compartilhamento, a sua visualização e também o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho. E mais uma vez o Liverpool venceu de virada. Dessa vez nós vencemos o Leicester por 3-1 e avançamos na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, dia 27, os comandados de Jürgen Klopp receberam os Fox em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Liga. Com o time completamente reserva, os Reds saíram atrás do placar, mas dominaram as ações do jogo e conseguiram a virada na etapa final. Com o triunfo, o Liverpool avança para a quarta fase da competição, onde visitaremos o Bournemouth na semana do dia 30 de outubro. Gakpo e Szoboszlai Jota marcaram para o Liverpool. O gol do Leicester foi de McAllister. Sobre o jogo, os visitantes abriram o placar logo aos 3 minutos. Em um contra-ataque, McAllister anotou o gol dos Fox. Eu acredito que o gol deveria ser anulado porque Tsimikas sofreu uma falta na origem da jogada, mas como na Copa da Liga não tem VAR, o árbitro manteve a decisão de campo e assim o gol foi validado. Os Reds já responderam na sequência. Endo finalizou com perigo e a bola passou próximo à meta do Leicester. Em seguida, Jota escorou de joelho e acertou o goleiro, e no rebote acertamos a zaga novamente, dessa vez com Doug. Na cobrança do escanteio, Quansah finalizou, o goleiro Stolarczyk defendeu e Doug acertou a trave no rebote. Em outro lance de bola parada, foi a vez de Gakpo cabecear, mas Cold tirou em cima da linha e evitou que seria o gol do empate. Já na volta do intervalo, Gravenberch fez uma linda jogada individual, acionou Gakpo e o neerlandês empatou a partida com um lindo chute de direita. Instantes depois, em um bate-rebate, Doug cruzou, Gakpo cabeceou, a bola bateu no travessão, pingou na linha e Cold afastou mais uma vez. Guardem esse nome. Aos 70 minutos, Endo encontrou um passe entre as linhas para Szoboszlai e o húngaro acertou uma pancada para virar o jogo. Foi um baita de um golaço, muito bonito, se vocês puderem ver, eu aconselho muito porque foi um dos gols mais bonitos do Liverpool nos últimos anos. Já no final da partida, Elliott fez um desarme, a bola sobrou para Quansah, que estava voltando de uma jogada de bola parada, o zagueiro fez uma baita jogada de ponta, deu alguns dribles e cruzou para Jota marcar de letra, foi o terceiro dos Reds. Ainda deu tempo nos acréscimos para Elliott quase marcar o quarto gol, mas outra vez o Cold evitou que seria o quarto gol do Liverpool, afastando em cima da linha. O próximo jogo do Liverpool será no sábado, dia 30, pela Premier League, onde visitaremos o Tottenham e é um jogo que será muito disputado entre o segundo e o quarto colocado da Liga Inglesa. Então, aguardem emoções. Referente ao jogo em si, eu acredito que o Liverpool conseguiu estabelecer o seu padrão de jogo, nós somos muito dominantes. Só que outra vez, um ponto que preocupa um pouco é a questão de tomar um gol no início da partida ou sair atrás do placar, mesmo que essa tomada de reação, essas tomadas de decisão para virar o jogo tenham sido corriqueiras nas últimas partidas, principalmente no início dessa temporada, é um ponto que a gente precisa ter atenção porque é muito complicado sair atrás do placar. Talvez se a gente pegar um adversário que consiga se defender melhor, ou seja, mais qualificado, isso pode ser um grande problema. Mas enfim, é algo que a gente precisa ficar atento, mas o poder de reação tem sido muito impressionante nesses últimos jogos e ganhamos mais uma partida de virada. Depois do gol, o Leicester baixou as linhas, não fazia uma marcação-pressão, então o Liverpool conseguiu jogar da maneira como gostaria. O Leicester começava a pressionar, aumentar um pouco o nível de combatividade na intermediária do campo. Então, quando o Liverpool chegava próximo ao meio campo, o Leicester tentava uma pressão, mas o Liverpool ultrapassava essa primeira linha de pressão e já deixava o Liverpool atuar mais. Nesse momento foi onde entrou a movimentação de Curtis Jones, que dessa vez foi escalado como lateral direito, mas sempre fazendo aquela função que o Arnold exerce de centralizar e ser um lateral um pouco mais interno, jogando mais por dentro. Em alguns determinados momentos ele não ia para a lateral, ele ficava mesmo no meio campo, até inverter um pouco de lado com o Endo, e foi isso que aconteceu bastante no início da partida. Então essas trocas de passe, principalmente pelo lado direito, com Elliott, Doak, as viradas de jogo de Endo também estavam sendo
muito bem utilizadas no primeiro tempo, só que o Liverpool não conseguia criar jogadas tramadas. A maioria das jogadas que o Liverpool criou na primeira etapa foi através de bola parada. Então, mesmo com essa movimentação ou com essa intensidade do meio-campo, tanto o Jones, Elliott, Gravenberch e o próprio Endo, o Liverpool não conseguia criar. Foi aí então que outro ponto positivo da equipe foi a maneira como a gente pressionou quando o Leicester tinha a bola. A filosofia do técnico do Leicester é essa, de sair jogando, e mesmo com jogadores não tão qualificados com a bola no pé, eles insistiam muito em sair com essa bola pelo chão na hora que ia cobrar um tiro de meta, ou senão que eles recuperavam a bola. Dificilmente o Leicester dava um chutão. Então isso foi um convite para a pressão do Liverpool. Com a quantidade de jogadores jovens que a gente tinha do meio para frente, exceto o Endo, na verdade, na escalação em si o time era bem jovem, então a gente tinha esse vigor físico para pressionar e roubar a bola no campo de ataque e conseguir essas jogadas um pouco mais ofensivas. Eu gostei muito da atuação do Endo, ele foi muito importante para a questão de recuperação de bola, é aí que ele entra, ele fez com que a equipe pressionasse, a segurança que ele estava passando para os outros meio-campistas de ganhar a primeira e a segunda bola fazia com que os outros meias e os atacantes conseguissem pressionar a primeira linha do Leicester. Então, esse combo de pressão do Endo, de cobertura dele, da maneira como ele se posicionou em campo, fez com que a equipe conseguisse pressionar ainda mais. Partindo já para a segunda etapa foi quando o nosso jogo encaixou um pouco mais. Nossos passes estavam entrando com mais facilidade na última linha do Leicester, as tramas ofensivas eram mais trabalhadas, as jogadas individuais também estavam saindo e mais uma vez o Endo estava sendo bem importante para dar esse resguardo, na verdade, para a primeira linha que faz a pressão. Então, como ele estava tão bem na partida, fez faltas quando era necessário, algumas que o árbitro marcou e eu não marcaria, mas enfim, ele fez um jogo muito bom, ganhou muitos duelos aéreos e também pelo chão, isso foi bastante importante para a equipe. Mais uma vez o Kwanzaa muito seguro na sua atuação, ainda teve uma participação no terceiro gol, foi ele que fez a jogada e a assistência para o Jota. Gostei muito da maneira como ele se portou em campo, foi uma atuação muito segura do Kwanzaa. Outro jogador que me chamou bastante atenção foi o próprio Konaté, ele fez boas coberturas e mais uma vez foi super seguro nas questões defensivas, eu gostei dele. Jones, mesmo atuando como lateral, fazendo aquela função novamente de centralizar, ele foi bem combativo e ajudou muito na questão da recomposição. O Elliott, ele oscilou durante a partida, o primeiro tempo dele foi bem participativo, já o segundo ele desperdiçou chances de fazer gols, também errou alguns passes, mas ele fez um jogo ok, eu gostei da atuação dele, é importante ganhar minutos para ver se consegue evoluir. O próprio Gakpo teve uma atuação ok, em alguns momentos muitos de vocês podem até dizer que ele prendeu muita bola, mas eu acredito que isso não seja só do jogo dele, talvez seja um pedido de Klopp, porque não é normal ele reter tanto a bola para esperar os outros jogadores passarem, porque diferente do Núñez, ele não tem um pivô característico de dominar a bola com as costas. O pivô do Gakpo, a maneira como ele se porta para tentar fazer um pivô, é dominar a bola girando, proteger e segurar a bola segurar o defensor com os braços. Ele não é aquele pivô que abre os braços e usa, como dizem, a carcaça do Batman, a capa do Batman, para escorar e fazer a parede. Ele é um pivô que gira com o domínio da bola e protege muito bem a bola com os braços. Então, essa maneira é o que diferencia bastante ele e o Núñez, e isso pode ser interpretado por alguns como uma maneira de travar o jogo. Mas na verdade tem o mesmo princípio do Núñez fazendo pivô de costas, que é esperar os pontas passarem ou os meias passarem para conseguir uma jogada em um passe em progressão. Ele precisa melhorar um pouco certo essa questão da decisão, porque em alguns momentos de fato ele prende muita bola, mas é uma questão de ajuste e eu gostei da atuação do Gakpo, apesar de não ter visto muitos elogios para ele nas redes sociais e também nos comentários que eu observei de alguns torcedores. Esse pode ser um gancho já para a gente falar um pouco mais sobre as notas da partida. Começando pelo Kelleher, ele não teve muito trabalho, mais uma vez. No primeiro tempo, praticamente o Leicester finalizou apenas uma vez ao gol, que foi o gol que abriu o placar. E no segundo eles até tentaram uma pressão, mas não teve nada de tão participativo. Kelleher fez um corte que evitou o que seria um cruzamento perigoso, mas não é algo tão marcante assim.
Ele não teve culpa no gol, então uma nota 7 pro Kelleher pra mim é bem honesto. Partindo para a lateral direita, Curtis Jones, que foi um capitão, inclusive é muito legal quando um garoto da base do Liverpool, um Scouser, ele assume essa braçadeira. Isso é muito interessante e eu gostei bastante. Depois que ele saiu, quem foi o capitão foi o Kelleher, então é um ponto bem curioso e bem interessante dessa partida. Gostei muito da maneira como o Jones se portou, mesmo atuando fora da posição dele. Uma nota 7,5 tá bom pro Jones. Konaté e Quansah. Konaté fez um jogo seguro, não comprometeu. Foi o que é o Konaté, aquelas coberturas, aquela vitalidade toda e controle da pressão e da profundidade. Ele é um zagueiro muito inteligente nisso. Ele também tem um bom posicionamento na hora dos cortes, ele evita muito os lançamentos, cruzamentos. Então foi uma boa atuação dele. Uma nota 7,5 pro Konaté também é bem justo. Agora partindo pro Quansah. Eu já falei pra vocês muitas vezes desse zagueiro. Quem acompanha um pouco mais tempo o nosso grupo do WhatsApp, desde o ano passado, o ano retrasado, eu já vinha falando pro pessoal sobre o Quansah na base do Liverpool, pelos jogos que eu acompanhava, já chamava muito a atenção. Então, ele só tem feito bons jogos. Se ele entra e joga, parece que é um veterano, mas vale ressaltar a idade dele, o quão novo o Quansah é e vem fazendo atuações desse tipo. Ele tem apenas 20 anos, 1,90 m de altura e já é um zagueiro praticamente formado na questão física. O físico dele é impressionante para a idade, então as atuações dele corroboram com todos esses elogios que eu venho fazendo há um bom tempo. E uma nota 8,5 para ele por conta da assistência, é algo bem participativo. O único erro, na verdade não foi um erro que ele teve, foi um escorregão. Ele acabou sofrendo um drible, mas foi mais um escorregão do que um drible sofrido. Mas ele conseguiu se recuperar na jogada e evitou um ataque perigoso. Tsimikas, mais uma vez, foi um jogo um pouco abaixo dele. Ele não jogou mal, mas foi bem abaixo do que a gente pode esperar para um reserva do Robertson. Ele teve tomadas de decisões bem ruins durante o ataque. Eu não gostei muito da participação dele ofensiva. Na defesa, no primeiro lance do jogo que saiu o gol, na verdade, eu acredito que ele poderia ter ido um pouco mais firme na jogada e não ter desperdiçado ou sofrido aquela falta, ser se posicionado melhor, enfim. Foi algo que me marcou na atuação dele. Uma nota 6,5 para ele tá boa, tá bem justa pro que ele fez no jogo. Partindo mais para o meio campo, vamos de Ryan Gravenberch primeiro. Ele fez um jogo ok, um atleta muito inteligente, muito habilidoso. A gente percebe pela maneira como ele se porta com a bola. A assistência que ele deu para o Gakpo foi algo maluco, a maneira como ele conseguiu recuperar a bola, driblar e depois encontrar um passe bem parecido com alguns lances de futsal, rolando de um pé para o outro. Eu gostei muito dessa solução que ele teve em tão pouco espaço de tempo e com pouco tempo para decidir fazer esse passe. Uma nota 7,5 para ele, tá bem justa. Não foi um jogo tão vistoso, ele cumpriu bem a sua questão tática e deu a assistência, então isso corrobora para aumentar um pouquinho maior a nota dele. Indo para o Lautaro Endo, ele disse que preferia ser chamado de Lautaro. Em alguns momentos eu vou chamar de Endo, mas vou tentar respeitar a decisão dele e chamar de Lautaro. Mas ele fez um jogo muito bom, muito seguro. Realmente foi o Lautaro que a gente está acostumado a ver nos jogos da seleção japonesa. Quem acompanhou o jogo contra a Alemanha viu praticamente a mesma atuação. Ele é um volante muito combativo e é aquilo que a gente já tinha falado no Como Joga, que ele se porta muito bem na questão de leitura do jogo. Ele é muito inteligente taticamente, então ele consegue prever quais são as ações do time adversário, de como os jogadores que irão bater na posição dele irão se posicionar. Ele disse isso também numa entrevista ontem, que ele gosta de observar a maneira como os adversários jogam, porque aí ele muda a postura dele e consegue ter uma leitura melhor de como marcar, e realmente foi isso que ele fez hoje. Ele recuperou 13 bolas, ganhou todos os confrontos de bola aérea que ele teve, foram 6, e eu gostei muito da combatividade e principalmente das bolas longas nos lançamentos que o Lautaro deu. Foram 5, ele acertou 5. A maioria foi para o Douk não conseguiu aproveitar, mas a gente pode falar um pouco mais quando for dar a nota dele. Mas eu só fico imaginando quando o Lautaro entrar na equipe titular e ter à disposição Mohamed Salah de um lado e Luiz Dias do outro, o próprio Darwin Núñez atacando o espaço para dar esses lançamentos. Isso vai ser muito interessante porque são jogadores de velocidade. O Dias e o Salah têm muita habilidade
e muito enfrentamento nesse 1 para 1, então pode ser uma arma muito importante pra gente na questão ofensiva. Uma nota 8,5 pro Endo, tá bem justo, eu gostei muito da atuação dele e ainda teve uma assistência pro golaço de Szoboszlai. Continuando no meio, na verdade, nós temos ainda o Harvey Elliott. Gostei da atuação dele, como eu disse anteriormente. Ele foi irregular, não conseguiu manter o mesmo nível a partida inteira, desperdiçou algumas chances, principalmente no segundo tempo, mas ele fez um jogo muito bem taticamente, mudou de posição quando o Doak saiu, ele foi jogar um pouco mais de ponta, e foi aí que ele teve mais chances de finalizar, ou pelo menos dar esse último passe. Uma nota 7,5 pro Elliott, tá bem justo. Indo pro ataque, Diogo Jota fez uma partida um pouco irregular também. Ele perdeu muitos duelos 1 para 1, mas ele foi muito participativo na questão de presença de área. Ele tem essa presença de área, não é à toa que faz tantos gols assim pelo Liverpool. Eu gostei da atuação dele em si, uma nota 8 pelo gol, tá bem justa. Eu gostei muito do que o Jota fez, principalmente na questão tática e de como ele aproveitou esse espaço nas costas da zaga do Leicester. O Ben Doak, como eu já havia dito, adiantando um pouco a questão dele, ele fez um jogo mais uma vez bem irregular. É algo que a gente pode esperar de um jovem, ele tem apenas 18 anos, então atuações abaixo são normais. Ele oscila bastante na questão do desempenho, toma muitas decisões erradas ainda, mas é um garoto que precisa ser trabalhado, ganhar esse tempo, ganhar essa minutagem, principalmente na equipe principal, para ele pegar esse corpo e conseguir melhorar essas questões das decisões dele, porque na maioria das vezes, quando é para driblar, ele chuta, e quando é para chutar, ele dribla, quando é para lançar, ele dribla de novo. Então são alguns momentos que a gente vê que ainda falta essa maturidade no jogo dele. Uma nota 6,5 pro Doak, que é bem justo. Indo para os jogadores que vieram do banco de reserva, nós tivemos 4 substituições. A primeira foi uma em dose dupla, entraram Dominique Szoboszlai e Darwin Núñez nos lugares de Ben Doak e Ryan Gravenberch. O Szoboszlai entrou e mudou o jogo, ele deu uma consistência muito boa para o meio campo e uma criatividade que a gente estava sofrendo um pouco. Não é à toa que ele fez o gol que colocou o Liverpool na frente do placar, mais uma vez fazendo um bom jogo, fez um lindo gol, um baita de um gol, e ainda teve outras oportunidades, uma nota 8 é bem justa para ele. Darwin Núñez entrou brigando bastante, ajudando na pressão ofensiva, marcando muito bem em cima, afastando a criatividade dos jogadores do Leicester, principalmente nessa primeira saída de jogo. Eu gostei dessa questão tática. Teve apenas uma chance para fazer um gol, mas não era tão fácil assim, acabou finalizando para fora. Uma nota 7 está bem justa para o Darwin. Aos 79, Bajcetic entrou no lugar de Jones, e aí a braçadeira de capitão foi para o Kelleher. Bajcetic teve alguns lances, principalmente ele evitou o que seria o gol do empate pro Leicester quando o Ndidi recebeu uma bola no contra-ataque. Ele conseguiu fazer o corte e isso foi muito importante para evitar o empate do Leicester e assim manteve o Liverpool na frente do placar. Então só por conta desse lance já aumenta um pouco na minha concepção a avaliação dele. Uma nota 8 pro Bajcetic é bem justo. No final do jogo, aos 90 minutos, entrou Luke Chambers, que é um garoto da base. Eu não vou conseguir dar nota para ele porque ele jogou muito pouco, mas é interessante ver ele ganhando essa minutagem. Ele sofreu com uma lesão no final da última temporada e não conseguiu participar da pré-temporada com o Liverpool, mas ele estava sendo muito especulado para se juntar ao Bayer Leverkusen por empréstimo. Outras equipes também da Championship tentaram o empréstimo dele, mas o Liverpool não liberou, ele ficou na equipe principal. Então, muito interessante o Liverpool ter avançado nessa fase da Copa da Liga Inglesa, porque faz com que esses garotos como o Chambers, o Doak, o próprio Gravenberch, o Endo, que precisam de minutos, tenham suas oportunidades. Então é legal vê-lo na equipe, eu gostei muito, ele é super talentoso, é um lateral esquerdo com muito futuro, talvez não no Liverpool por conta da renovação do Tsimikas, mas é interessante ver esse jogador aparecendo e esperar para que ele consiga atender as expectativas que colocam nele. Por fim, foi um jogo muito bom do Liverpool. Foi um jogo dominante, nós não sofremos muito perigo, claro que no final da partida o Leicester tentou pressionar, mas nossa equipe estava bem segura, bem postada e saímos com essa vitória, mais uma no comando do Jürgen Klopp. Já são 18 vitórias consecutivas, já são 18 jogos de invencibilidade, acumulando da temporada passada, é claro,
E o Liverpool segue nessa toada, agora enfrentará o Bournemouth na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. O jogo deve acontecer na semana do dia 30 de outubro e assim com expectativas para avançar ainda mais na Copa. Mais uma vez eu agradeço muito pela sua audiência, pela sua visualização. Peço para que compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e siga a Liverpool Brasil News em todas as redes sociais. E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.